Olá, pessoal! Espero que vocês estejam todos bem longe do coronavírus, que vocês estejam se cuidando, tomando os cuidados necessários, ok? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos virtuais e a nossa primeira aula vai tratar do substantivo. O que é substantivo? Quais as classificações que um substantivo tem? E para auxiliar vocês, a professora desenvolveu aqui alguns slides, uma apresentação. Vou explicando para vocês e vocês também podem usar o livro didático de vocês para a pesquisa, para aprimorar o conhecimento. E também podem usar os sites de internet, outros vídeos que vocês tenham, disponibilidade para assistir. Então, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem aí, inclusive vão fazendo anotações no decorrer das explicações. Peguem o caderno de vocês, anotem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem depois para esclarecer essa dúvida, beleza? Então, a nossa primeira aula, substantivo. O que são substantivos? Antes, para nós podermos entender, eu preciso que vocês entendam uma outra coisinha chamada morfologia. O que é morfologia? É o estudo das classificações que as palavras têm. Para nós entendermos isso, eu trouxe uma frase de uma história que nós lemos em sala de aula, que é a história da Moby Dick. Vocês lembram? Então, eu trouxe uma frase que tinha lá no texto que nós lemos, para nós entendermos o que é morfologia. Então, eu trouxe a frase que diz: vejam lá aquela massa elevada e branca como uma montanha de neve. É Moby Dick. Vocês lembram dessa passagem? O capitão Ahab, eles identificam a montanha de neve que eles chamam, denominam Moby Dick. Então, o que acontece nessa frase? Se vocês repararem, nós temos várias palavras, correto? E cada palavra, ela é classificada de alguma forma. Cada palavra dentro desta frase tem a sua classificação. E é isso que nós chamamos de morfologia. É o estudo das classificações das palavras, certo? Quantas são as classes de palavras? 10. 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais. No decorrer deste ano, nós vamos estudar todas essas classes, certo? Elas estão todas aqui. Por exemplo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, mas nós estudaremos elas à parte. Porém, é preciso para que vocês entendam cada uma, para depois nós desenvolvermos o resto dos estudos, Então, morfologia é o estudo da classificação das palavras, ou seja, é o estudo da classificação que cada palavra recebe dentro de uma frase, certo? Então, vamos lá. A primeira classe morfológica que nós vamos estudar é o substantivo. E o que é o substantivo? Olha só, o substantivo, ele tem a função de dar nome a tudo aquilo que existe. Ou seja, tudo que tem um nome é um substantivo. Vocês, por exemplo, quando nasceram, receberam um nome, E esse nome nós chamamos de substantivo. Então, tudo que tem um nome, televisão, computador, livros, mapa, globo, são nomes. Tudo que tem um nome é um substantivo, certo? As ações que nós praticamos recebem um nome. Por exemplo, a caminhada. Os sentimentos que nós temos recebem nomes. Por exemplo, a alegria. Os desejos que nós temos também têm os seus nomes. As ideias, os seres, sejam seres visíveis ou não, sejam eles animados ou não, ou seja, se eles têm vida ou se não têm, independente de ter vida ou de não ter,
Se tem nome, é substantivo. Então, eu coloquei alguns exemplos. Olha só, a tristeza. A tristeza, ela é um sentimento, mas eu a conheço por esse nome, tristeza. Então, é substantivo. A baleia, a nossa Moby Dick, né? Baleia é um substantivo. Moby Dick é um substantivo. É o nome próprio que essa determinada baleia recebeu. Navio é um nome, é um substantivo. Certo? Então, tudo aquilo que tem nome é substantivo. Beleza? Então, agora nós vamos para as classificações dos substantivos. Cada substantivo é classificado de alguma maneira, certo? Quais são as classificações? Nós temos aí os pares. O substantivo pode ser comum ou próprio. Ele pode ser concreto ou abstrato. Pode ser simples ou composto. Pode ser primitivo ou derivado. E também teremos os coletivos. Logo, logo eu vou explicar para vocês. Mas entendam que existem esses pares. Quando um substantivo ele é comum, ele já não é mais próprio e vice-versa. Ok? Pessoal, se vocês acharem que está rápido, vão colocando pause aí no vídeo, vão fazendo anotações. Para quem tem essa disponibilidade de estar pausando, vai anotando, vai anotando dúvidas, beleza? Então, vamos às duas primeiras classificações, comum ou próprio. O que é um nome? O que é um substantivo comum ou próprio? O comum, ele se refere às coisas num geral. Por exemplo, mesa. Eu tenho uma mesa aqui em casa, você tem uma mesa aí na sua casa. Então, são coisas comuns. Mesa, substantivo comum. Agora, próprio é aquele substantivo que ele se refere a algo em específico, em particular. Temos alguns exemplos. Substantivo comum. Menino. Menino é um substantivo comum. Agora, Júlio é um nome de um menino. Então, nós temos aqui um substantivo próprio, ok? Júlio, próprio, menino, comum. Comum, país. A palavra país é um nome e é um substantivo comum. Agora, se eu disser Brasil, aí eu tenho um substantivo próprio, porque eu estou especificando qual país. Brasil, Argentina, Itália, são substantivos próprios, específicos, ok? E percebam também aqui, eu fiz algumas marcações, os substantivos próprios, eles devem ter a inicial maiúscula. Vocês sempre aprenderam, o nome das pessoas, o nome da escola, precisam ter a inicial maiúscula. Não esqueçam disso, então. Substantivos próprios sempre iniciam com a maiúscula, uma vez que eles se referem a algo em específico. Eles precisam deixar claro isso. Brasil, B maiúsculo. Itália, I maiúsculo. Certo? Próximas classificações. Até agora está tudo ok, né? Então, vamos para a próxima classificação. Concreto ou abstrato. E agora? O que é um substantivo concreto? É aquele substantivo que ele não depende de outro ser para ele existir. Podem até mesmo ser alguns seres imaginados por nós, ou criados, por exemplo, o Saci Pererê, Ele é um mito, ele é uma lenda. Então, ele é um ser criado por nós. Porém, é como se ele existisse, Então, ele não precisa de outro ser para existir. A mesma acontece com capitão, o nosso capitão Ahab, Ele é um homem, ele é um ser que não depende de nada para existir. Xícara é a mesma regrinha, É um ser que não depende de algo. Agora, o que são substantivos
abstratos. O abstrato é o contrário, é aquele que depende de um outro ser para ele existir. Quais palavras se encaixam aí? Ações, estados e principalmente os sentimentos. Vejam aqui, eu coloquei a ação, caminhada. Para que a caminhada aconteça, o que é necessário? É necessário que alguém, uma pessoa, um animal, realize essa ação. Então, caminhada é um substantivo abstrato, pois ele depende de outro ser para que ele possa existir. O mesmo, alegria. Olhem só, alegria. A alegria está dependendo do quê? De mim para existir, certo? Se eu não estiver alegre, a alegria não existe, sozinha por si só. Então, por isso ela é chamada de substantivo, de nome abstrato. Ok? Vamos às próximas classificações. Simples ou composta. Esse também é simples de se entender, né? Aqui, simples, possui apenas um radical, ou seja, tem um nome lá, esse nome, ele possui apenas um radical. É como se fosse apenas uma palavra. Por exemplo, moleque, pé, beijo, flor. Todas essas palavras possuem apenas um radical, uma palavrinha, ok? Agora, o que é o substantivo composto? É aquele que ele é produzido por mais de um radical, ok? 2 ou mais radicais. Por exemplo, antes nós tínhamos simples, moleque. Agora nós temos pé de moleque. Olha só, eu formei um outro nome, pé de moleque, a partir do radical moleque. Então, pé de moleque são 3 palavras, por isso eu digo que é um substantivo composto, certo? Beija-flor. Olhem só, antes nós tínhamos o beijo, agora nós temos beija-flor. É um substantivo composto. Girassol. Nossa, professora, olha só, girassol. Olhando assim, parece uma palavra só. Mas o que acontece em girassol? Acontece a união, gira e sol. Por isso eu digo que essa palavra ela é uma composição, gira, sol, certo? Então, às vezes, só de olhar e perceber que é uma palavra só, às vezes não me diz muita coisa. Aí eu preciso observar de onde vem a origem dessa palavra. Girar mais sol, gira mais sol. Ah, eu tenho 2 palavras, eu tenho 2 radicais aí. Então, eu chamo isso de substantivo composto. Também coloquei ali que pode ter o hífen ou pode não ter. Por exemplo, beija-flor. Ele é uma palavra separada por hífen, uma palavra composta separada por hífen. Já pé de moleque não leva hífen. Então, independente também de ter o hífen, ou não ter, é um substantivo composto, certo? Entenderam, pessoal? Se não entenderam, depois tirem as suas dúvidas, beleza? Próxima classificação, primitivos ou derivados. Olhem só, primitivo são substantivos, são nomes que dão origem a outras palavras. E os derivados vão ser aqueles que foram originados dessas palavras. Por exemplo, pedra. Substantivo primitivo, pedra. O que eu posso originar de pedra? Pedreiro. Então aí, pedreiro tem uma palavra derivada de pedra, derivada do substantivo pedra, certo? Primitiva, livro. O que eu posso originar de livro? Livraria.
Então, livro é uma palavra primitiva. Livraria é uma palavra derivada da palavra livro, certo? Laranja, laranjeira. Laranja deriva a palavra laranjeira. Então, laranja é uma palavra primitiva e laranjeira é uma palavra derivada. É claro que eu coloquei um exemplo para cada, mas se nós formos pensar, né, pedra, por exemplo, pode originar outras várias palavras. Pedreiro, pedregulho, né? Então são várias as possibilidades, ok? E para finalizar, nós vamos agora com os coletivos. Então, antes nós tínhamos os pares, né? Comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo e derivado. Agora vem os substantivos coletivos. O que eles são? Eles são palavras, né, que apesar de estarem no singular, né, não estarem no plural, indicam a união, um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, enxame. O que a palavra enxame indica? Indica várias abelhas, um conjunto de abelhas. Então, enxame é um substantivo coletivo. Aqui a professora colocou uma lista, depois vocês terão acesso. Tem vários e vários, inúmeros coletivos, vários que não estão aqui. Vou dar alguns exemplos. Cordilheira é o coletivo para montanhas. Biblioteca, coletivo para livros. Tropa, coletivo para burros. Então, são várias palavras, né, que por si só ela indicam que vários seres daquela espécie estão reunidos. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre substantivo. O que são substantivos? São nomes. Tudo que tem um nome é substantivo. Quais as classificações dos substantivos? Nós vimos ali uma por uma, eu expliquei para vocês, né? Os pares, comum ou próprio. Então, ou uma palavra é comum ou ela é própria. Beleza? Se tiverem dúvidas, enviem ali para mim as perguntas e façam as anotações, assistam novamente, tirem as dúvidas de vocês. Valeu, galerinha? Tchau, até mais, até a próxima, né?